nós vamos estudar. Primeiro é Saturno e Plutão. Olha aqui, tá? Aqui o Cronos e o Hades. O Saturno é o Cronos na mitologia, o Plutão, o Hades, tá? Então, se a gente olhar nessa árvore genealógica aí, a gente vai chegar à conclusão que o que nós estamos vivendo é uma situação de família, problema familiar, tá? Nós já vamos entender. Por quê? Na teogonia, quando começou o mundo, existia Urano ou Ouranos, que era o deus dos céus, e Gaia, que era a terra, ou Geia. O Ouranos, ele copulava, inclusive compulsivamente, com a Gaia e gerou muitos filhos, que são os titãs e os hecatônquiros, tá? Mas como ele era um ser do céu, que está acima, ele sentiu a maior repulsa pelos filhos, porque os titãs e os hecatônquiros, eles causavam tempestades, terremotos, né? Abalos na terra, e ele não gostava disso. Então o Urano, qual que é a primeira questão que nós temos que pensar? Ele rejeitou os filhos. O Saturno, que é o Cronos da mitologia grega, era um dos filhos, que também foi rejeitado pelo pai. Ok, mas vamos olhar para a árvore genealógica. Aí ele se casa com a Geia, que é a Reia na mitologia grega, e gerou esses outros filhos. Não vem ao caso hoje os outros, vamos só focar no Zeus e no Hades, que é o que interessa para a gente aqui, tá? O Zeus, que é o Júpiter na mitologia romana, para a astrologia é o Júpiter, e o Hades, que é o Plutão. Então a nossa intriga familiar de hoje é aqui, ó, é esse aqui, esses dois filhos e o pai. Então essa era a segunda geração divina, a terceira geração divina, ok? Então quando ele sentia essa repulsa pelos filhos, o que ele fazia? Ele mandava de novo para o interior da Gaia, da Geia, né? E não deixava os filhos nascerem. A Geia, sim, indignada como mãe que os seus filhos não conseguiam nascer, ela bolou um plano, né? Então, ela falando com... ela foi pedir vingança aos filhos e quem... vamos falar aqui, ó, quem topou foi o filho mais novo, o Cronos. Sabe por quê? Porque ele tinha raiva do pai. E sabe por que ele tinha raiva do pai? Porque o pai tinha o poder do trono, né? E ele ambicionava. Então aí a gente já pensa no Saturno, no mapa, nas questões de Capricórnio, que são ligadas sempre com ambição, né? De galgar estruturas e chegar no topo, tá? Então, a Geia, a mãe, deu um instrumento sagrado para o filho, que foi essa foice, e ele, pimba, castrou o pai, né? O Urano, castrado, mutilado, impotente, caiu no reino da Ostiósitas. A gente até pode pensar nesse termo aqui, Ostiósitas, como ociosidade, vem daí a palavra ociosidade. É muito interessante a gente pensar isso, que a ociosidade está ligada com essa impotência, né? Então quando essa coisa, ai que bom, eu me aposentei e não preciso mais trabalhar, mas a gente pode pensar nessa analogia com o reino da Ostiósitas também, né? Bem, então quem que resolveu a parada? Nós estamos falando da criação do mundo, da teogonia, né, para vocês que chegaram. É a Geia, a mãe que quis uma vingança para os filhos, é assim que se criou o mundo pela mitologia grega, tá? Ela pediu então uma vingança para os filhos e o filho que topou foi o Cronos, que era o filho mais novo, tá? Então a gente já pode aí começar a pensar numa interferência da mãe para a resolução do conflito. Só que daí, então legal, o Crono ou Cronos, ele castrou o pai, mandou o pai para o reino das Ostiósitas, mas aí ele se tornou o governante. Só que na hora que ele assumiu o trono, né, o governo todo, ele se revelou um déspota pior do que o pai.
ele continuou mandando os irmãos, os titãs, para o interior da Gaia. Ele tinha deixado os irmãos nascerem e continuou mandando para o interior da Gaia, quer dizer, ele traiu, né? E ele passou a engolir os filhos que nasciam, porque teve uma profecia que dizia o seguinte: da mesma maneira que você castrou seu pai, você vai perder o trono para um dos seus filhos. E a gente pode pensar que é como a identificação projetiva da psicanálise. Quando você tem inveja de uma pessoa, por identificação projetiva, você imagina que ela vai ter também, são esses mecanismos inconscientes que a gente faz. Você imagina que ela também vai ter uma inveja de você. Então, pela profecia, simbolicamente, tudo isso que a gente fala é sempre muito simbólico, ele achou que ele ia perder o trono. Como ele fez o pai perder o trono, ele achou que ele iria perder o trono também, né? Então, ele começou a engolir todos os filhos que nasciam, o Cronos. E é muito bonita essa alegoria. Olha aqui um filho que ia ser engolido, porque o Cronos, ele é o deus do tempo, ele é o senhor do tempo. E o tempo é assim, no minuto que ele nasce, ele já é engolido, né? Ele já morre e a gente já perde, aquilo não existe mais. Quando eu comecei essa frase, já não existe mais esse tempo, né? Então, por isso essa analogia com esse fato que ele engolia tudo que nascia. Bem, então, o que a gente pode pensar do Cronos? Vamos fixar que é isso que vai importar pra gente. Ele tinha um temor de ser destronado, uma certa paranoia em relação aos filhos, tá certo? Só que o último filho, o caçula, de novo, era o Zeus. Então vamos ver o que aconteceu com Zeus? Antes, eu preciso só acabar de explicar isso aqui, do Cronos ainda, tá? Antes da gente passar para os Zeus. A gente tem que entender essa compreensão psicológica do mito, porque assim, nós temos na nossa psique duas estruturas fundamentais, arquetípicas, tá? Que são a mãe e o pai. Não importa quem faça isso, se são casais homoparentais, se sejam homens, não importa, está dentro da gente essa expectativa de que, de um lado, um princípio fundamental é da continência e geração de vida que nós projetamos na figura materna, né? E a mãe assume esse papel. E o pai da interdição, estrutura e limites. É sempre assim. Se você isolar uma pessoa numa ilha que não tenha contato com os humanos, ela irá reproduzir essas estruturas. Mesmo que ela tenha duas mães, dois pais, acaba que um faz esse papel. É importante para o desenvolvimento psíquico. Se a pessoa ficar só nessa com a mãe, são as questões de psicose, são as questões de uma simbiose que não se rompe, até pode resvalar em esquizofrenia. Precisa, que em psicanálise se fala do falos interceptor, precisa do pai para interceptar, porque senão fica a mãe ali com o bebê grudado naquilo, que é tão bom, né? Quem é mãe sabe como é gostoso essa fase que o bebê, né, que a gente está naquela simbiose com o bebê. Então, ainda falando do mito, tem duas versões para o mito. Segundo Homero, Zeus prendeu o pai, tá? Porque assim, para quem chegou, o Zeus, ele conseguiu escapar. Aí nós já vamos explicar como que ele conseguiu escapar, tá? Mas aí tem duas versões, que ele prendeu o pai com correntes, o Cronos, durante 10 anos, que o Cronos, aí o fator tempo de novo, que o Cronos ficou lá se debatendo, 10 anos, tá? E tem uma outra versão que houve uma misericórdia do Zeus, né? Que acabou perdoando o pai e, em combinação com o Hades, que era o dos infernos, o deus dos infernos, eles permitiram que o pai se tornasse governante dos Campos Elíseos. Tá dando para entender? É porque é uma intriga familiar. E tudo que é intriga familiar não é simples, tá? Então, de novo, qual que era a psique do Cronos? Inveja do poder do pai e uma paranoia com os filhos, um medo dos filhos, de ser destronado pelos filhos, tá? Então, como é que ele se revelou?
um pai. E será que ele fez essa função aqui, gente, que ele tinha que fazer? Interdição, estrutura e limites? Não. Então, nesse sentido, ele não foi um bom pai, ele foi um péssimo pai. Ele não realizou as funções que seriam esperadas dele. Então, ele se revelou um pai inseguro, paranoico, que não realiza suas funções de formar os filhos com estrutura e limites, e causou uma anarquia, porque nós vamos ver que ele foi deposto pelos filhos, suplantado à mercê do perdão. Então, qual que foi a saída? A mãe e o filho mais novo, que foram a saída para a destruição, tanto do Urano com o Cronos, que ninguém nascia, como do Cronos para a terceira geração dos Zeus, que também ninguém nascia, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderem, podem perguntar. Então agora a gente chega na terceira geração, que é dos Zeus. Lembra que tinham todos aqueles, os Zeus eram mais novo. O que acontece? A Reia, agora a esposa do Cronos é a Reia, que era irmã dele, enganou o marido. Falou assim, mas o que é isso? Que filho nenhum meu nasce, a mãe, né? A mãe gera a vida, né? Então, no último filho, ela deu uma pedra embrulhada num pano pro Cronos engolir. Ele engoliu, achando que era o filho. Comi mais um, né? Devorei mais um. E o Zeus conseguiu escapar. Foi lá para a ilha de Creta, foi amamentado pela cabra malteia e sobreviveu. E veio e conseguiu tirar o trono do pai. E ainda mais, ele fez o pai, deu uma porção lá para o pai, fez o pai regurgitar, que devolveu ao mundo os outros filhos, os irmãos dele. Então aí a gente já viu uma atitude super magnânima do Júpiter, que é na astrologia o Júpiter, tá? Que é o Zeus. Que é ele fez isso e dividiu o reino com os irmãos. Ele podia ter ficado só para ele, concorda? Sim, poderia não ter feito ter tido essa ação com os irmãos. E aí ele dividiu pro Poseidon, que é o Netuno, ficou o reino dos mares. Pro Hades ficou o reino dos ínferos, do inferno, tá? E ele ficou com o reino dos céus, os Zeus. E assim nasceu o mundo. Então é assim, pela mitologia romana, grega, que o mundo foi criado. É muito bonita essa alegoria toda. E por que como tanto a astrologia como a mitologia trabalham com arquétipos? O que são arquétipos? São matrizes arcaicas, são forças arquetípicas que residem no nosso inconsciente coletivo. Então, a mitologia ela vai contar uma história em relação a isso, ela vai dar um colorido, vai dar uma roupagem que fica mais fácil da gente entender. E a astrologia, ela vai mostrar pelos símbolos, que também são arquetípicos no mapa, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa interface com a mitologia, tá? Então já vamos voltar ao Saturno. Vou fazer uma breve apresentação do Hades, que é o deus dos infernos, do submundo, da morte, tá? Quando a pessoa morre, vai para o reino do Hades. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, o Hades era na mitologia grega e na mitologia romana, que é da astrologia, é o Plutão. Então, quais eram as características dele? Um deus, por incrível que pareça, rico. Então, as pessoas que têm Plutão forte no mapa, os meus alunos sabem disso, elas muitas vezes, um Plutão no ascendente, um Plutão com Sol, são pessoas assim que têm uma coisa exponencial de ficar milionárias, mas como? Né? Então, vejam a analogia como tudo, porque tudo se mistura, tem um sincretismo da mitologia grega, da mitologia romana, da astrologia, tudo isso tem um sincretismo dentro de nós, tá? Então, quais são as características dele? Então, ele domina o reino dos mortos, ele dá sentença dos julgamentos e ele era um deus invisível, um nome nunca pronunciado. Não fala. Sabe que nem hoje em dia as pessoas não falam a palavra da doença, né? Era assim. Então aí a gente já vê como é a atuação do Plutão, que não é que nem o deus Ares, o Marte da guerra, que fala, ó, tô brigando, viu? Briga, vai lá, encara e dá cara para bater. Não, Plutão, os movimentos plutonianos são muito por baixo. É aquela pessoa que quando você conhece, quando ela tem uma tônica forte plutoniana no mapa, ela observa muito mais do que se mostra.
Isso é um fato, tá? Então, tem a questão da sedução plutoniana, porque o Deus, o Hades, ele era muito hospitaleiro, porque ele queria quanto mais almas no reino dele, venham para a morte. Então, e o Plutão é assim, uma pessoa forte, com Plutão forte no mar, ela tem aquela sedução, aquele carisma, aquela coisa que todo mundo meio circula em volta, inexplicável, muitas vezes. Às vezes uma pessoa não é bonita, mas existe isso. E como que ele agiu? É o famoso rapto de Perséfone, que não vai dar para entrar em detalhes, mas vocês já devem ter ouvido falar. Perséfone era filha da Céres, da Deméter, né? Era uma virgem que estava lá nos campos, olha lá, né? Vendo as flores, né? As frutos, tal, com a mãe, sempre com a mãe, uma virgem, uma deusa virgem. Ele raptou a Perséfone, ele se apaixonou por ela, raptou e levou para o reino dele e fez dela uma mulher adulta, com desejos carnais. Ele transformou totalmente a Perséfone, né? E aí a mãe, aí tem toda aquela alegoria que é muito bonita, que a mãe ficou completamente transtornada sem a filha, porque elas eram super próximas, e aí teve que o Zeus entrar e fazer uma negociação, falando, então tá bom, então a Perséfone fica 6 meses lá com o Hades, no submundo, e 6 meses com a mãe aqui na Terra, foi a negociação que aconteceu. E aí essa alegoria com as estações do ano, né? Então, no hemisfério norte, quando é outono e inverno, não existe plantação, não existe, tudo fica parado e morto, porque a mãe, a Deméter, é a deusa da fertilidade, né? Dos grãos, da plantação, da colheita. Então, quando a filha estava lá com Plutão, ninguém aqui vai plantar, não tem frutos, não tem flores, não tem nada, que é o inverno, com a neve, né? E depois, na primavera e verão, ela vinha para cima da terra e aí a terra frutificar.